Jair Bolsonaro vai fugir de Davos, o Fórum Econômico Internacional. Ele vai fugir. Eu não sei se vocês lembram como foi o ano passado, mas se você lembrar, você vai entender por que ele está querendo fugir. Vem comigo que eu vou refrescar a sua memória. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez, eu vou pedir para você já se inscrever no canal. Ajuda a gente a crescer para a gente conseguir levar informação para cada vez mais pessoas. E se você quiser ajudar o canal, tem duas opções. O link do nosso Apoia-se está na descrição de qualquer vídeo e você pode se tornar membro do canal por R$ 7,99 por mês. Combinados? Olha como são as coisas. Jair Bolsonaro está aproveitando uma oportunidade que ele viu para fugir do Fórum Econômico Internacional de Davos, na Suíça. Porque veja a situação dele. Ele é um completo incompetente. Ele é uma pessoa completamente incapaz. Então ele fala muito pouco porque ele sabe que ele não tem o que falar. Ele não tem informações para dar, ele não tem objetivo, ele não tem plano, ele não tem nada. Então ele fala muito pouco. Quando ele fala é como? Ou é, por exemplo, lá na porta do Palácio da Alvorada, que fica aqueles puxa-saco escolhido a dedo, né? Então ele fala o que ele bem quiser e as pessoas aplaudem. Se tiver um repórter ali no meio, ele xinga a mãe do repórter, como ele fez recentemente agora. Raramente ele dá uma entrevista para a televisão, raramente. Se ele falar com a televisão, vai ser ou Record ou SBT, né? De preferência para o Ratinho. O Ratinho é um parceirão dele, não vai cobrar, não vai pressionar nem nada. Ou então, se ele tiver que dar uma matéria realmente jornalística, uma entrevista para um repórter, vai ser um repórter muito dócil, né? Um repórter com pergunta combinada, já tudo acertado antes, não vai ter pressão, não vai ter nada. Fora isso, ele só fala nas lives, né? E ali é o canal dele, ele fala com o eleitorado dele, ele não fala com a população brasileira, ele fala com os seguidores dele e ele se acostumou com isso. Ele falar só com quem interessa, quando interessa e falar o que interessa para ele. Quando você sai da bolha, quando você sai do seu próprio país, já não é assim. Ninguém vai para um fórum econômico internacional para ouvir comício, né? Para ouvir discurso de um candidato, entre aspas, né? Porque parece que ele está em campanha ainda, falando as besteiras que ele fala. As pessoas querem saber o seguinte: você é quem? A que você se propõe? E como você nos explica isso? Então a primeira participação dele em 2019 foi um fiasco, foi um completo fiasco. Para começar, ele tinha 45 minutos para falar e ele falou 6 minutos e meio. Teve Bolsonaro que teve a cara de pau de defender, de falar assim, que se ele falou em 6 minutos não tinha por que ele falar 45. Veja só, eu sou professor. Se eu pedir para um aluno meu fazer uma redação de 45 linhas e o cara me chegar com 6 linhas, eu vou falar, você não entendeu o que eu te pedi? Eu quero uma redação de 45 linhas, não quero uma redação de 6 linhas. Volta lá e faz a redação como eu pedi. O cara não pode falar 6 minutos, porque ali são grandes interesses econômicos internacionais. São pessoas, são empresas, são representantes de entidades que representam bilhões de dólares em investimentos. Então eles não querem ouvir, por exemplo, vamos controlar o déficit público. Não interessa isso, eles querem saber como, quais são as medidas, qual é a situação atual, qual é a meta, qual que é o plano que você tem, você pretende atingir esses resultados quando, de que maneira. Eles querem dados para eles poderem fazer o próprio planejamento. Olha, se o Brasil vai fazer isso aqui nos interessa, então nós vamos para lá. Aí ele chega lá para falar simplesmente assim, queremos reduzir a corrupção. Como? Quais são os mecanismos de controle, de fiscalização, como isso vai ser feito, quando vai ser implementado, vai dar resultado quando. E não tinha isso, a fala dele foi vazia. Foram 6 minutos, que na verdade nem foram 6 minutos, porque ele faz pausas enormes, né? O discurso dele teve 25% praticamente de pausa, de buraco, de vazio. Gente, a pessoa falando em público, imagina uma pausa de 7 segundos. Você sabe o que é uma pausa de 7 segundos? Tem cabimento? Isso é uma pausa de 7 segundos, ele falando para uma plateia internacional
tinha pausas extremamente longas porque ele não consegue articular duas palavras na sequência. Ele é um completo incapaz. E aí o que ele está pensando? Existe esse acontecimento lá no Irã. Muitos chefes de Estado talvez tenham receio de ir por causa de talvez uma represália, talvez alguma retaliação, talvez aconteça um atentado terrorista. Aí talvez alguns chefes não apareçam por lá. Seria uma excelente oportunidade para ele não ir. Então ele vai usar essa desculpa esfarrapada de Irã, de terrorismo, de ameaça, para fugir do Fórum Internacional. Na verdade, ele não quer se expor novamente, porque foi péssima a primeira participação dele lá. Aí você lembra, quando foi para ele discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU, ele também não ia. Né? Você lembra até da Carla Zambelli aparecendo, fazendo aquele drama combinado, falando assim, não vá, presidente, o senhor tem que se tratar, nós precisamos do senhor aqui, bem, a ONU está lá todo ano. Ele inventou que tinha que fazer uma cirurgia e era o atestadão que ele ia colocar lá para não ir. Veio uma ordem de cima, né? Veio até um discurso pronto, que aquele discurso que ele falou lá não foi ele que fez, com certeza não foi, porque passou de 6 minutos, ele falou 20 minutos. O discurso já veio pronto, ele recebeu a ordem, vá lá porque você tem que ir. E aí ele foi, contrariado, mas foi. E foi outro papelão, porque ele atacou Cuba, atacou os países da Europa, atacou a Alemanha, atacou a Holanda, a Dinamarca, falou de tudo que não tinha necessidade nenhuma de falar. E para uma plateia internacional que ficou assim, não é possível que esse cara está fazendo isso, o que ele está fazendo aqui? Ele foi, no fundo, até a ONU falar as mesmas coisas que ele fala para o eleitorado dele. Aquilo foi um comício, praticamente. Ele estava falando não para o mundo, ele estava falando para o eleitorado dele. Então, olha a visão dessa pessoa. E agora ele quer aproveitar essa brecha que talvez muitos chefes de Estado deixem de ir lá por causa do Irã, por causa do medo de alguma represália, e também porque muitos chefes de Estado estão começando a se questionar de qual é a relevância, na verdade, desse fórum internacional. Porque as iniciativas internacionais em qualquer área estão meio que perdendo a validade. Porque, no fundo, os Estados Unidos eles fazem o que bem entendem. E fica por isso mesmo. Como eles têm um exército muito grande, o maior exército do mundo, com maior potencial de destruição, eles fazem o que eles bem entendem e fica por isso mesmo. Então, por exemplo, você vai para Paris, conversa sobre o clima, tem o Acordo de Paris, todo mundo assina. Aí o americano vira e fala assim, eu vou sair desse acordo e que se dane. Não vai fazer mais e pronto, não faz. Assinou o acordo, mas não vai cumprir. O cara quer combater terrorismo lá no Irã. Aí o que ele faz? Não declara guerra, não faz nenhuma tentativa diplomática, não avisa o Congresso, simplesmente vai lá e ataca e pronto. Quer dizer, não passa pelo Conselho de Segurança da ONU. Então, qual que é a relevância, por exemplo, desses órgãos internacionais? Você vai lá, você conversa, Fórum Econômico Internacional de Davos, será que ele tem alguma relevância? Muitos líderes já estão se questionando se realmente vale a pena você participar disso daí. Quando você vê um pateta como o Bolsonaro ir lá discursar, quer dizer, você vai sair do seu país e vai ficar vendo um pateta desse falar que não te acrescenta nada, que não traz um dado, que não traz uma informação. Então também tem esse aspecto, o fórum está realmente sendo esvaziado porque virou uma grande palhaçada. Os grandes líderes estão perdendo o interesse de ir porque estão sendo eleitas pessoas como o Bolsonaro para discursar lá. E o que eu vou fazer numa mesa de negociação com o Bolsonaro, que é um cara que mente, que é um cara que não traz dados, que não traz informação, e eu não levo nada. Eu bato tudo aquilo no liquidificador, passo na peneira, espremo e não pinga nada. Então, realmente, muitos líderes não irão por causa disso, mas eles não vão dizer que é por causa disso, porque esses órgãos internacionais estão perdendo relevância. Eles não vão dizer, eles vão jogar a culpa no terrorismo, que é uma saída assim que não precisa dar muita explicação. Você fala, olha, não vai ter segurança, até arriscado, eu não vou. Mas, no fundo, a própria presença do Bolsonaro ajuda a desmoralizar esse tipo de encontro, esse tipo de entidade que tenta juntar pessoas, porque está perdendo a relevância realmente. Um cara como o Bolsonaro, que vai lá para não dizer nada, para não acrescentar nada, e que faz as pessoas saírem de seus países e perder tempo, para que serve esse encontro? Então, o Bolsonaro talvez
aproveite essa onda de pessoas que não estão querendo participar, talvez aproveite essa onda do Irã de possibilidade de retaliação e fala, você quer saber? Eu não vou é nada, eu vou ficar aqui, faço minha livezinha com o Hélio Negão do lado, vou falar só com o meu gado aqui mesmo, que eles me aceitam, qualquer coisa eu vou lá no ratinho. Esse é o governante que nós conseguimos eleger. O Brasil, que já teve destaque, que era um líder regional, que estava se colocando entre os grandes, quase virou a quinta economia do mundo, hoje é um país que prefere, em vez de entrar para o jogo, prefere ficar escondido no vestiário. Esse é o papelão que nós estamos fazendo hoje. Tudo que foi construído a duras penas ao longo da nossa história está sendo jogado na lata do lixo em um ano praticamente. É triste, não é? Infelizmente é isso, nós tínhamos complexos de vira-lata. Hoje nós somos realmente um povo vira-lata, nós não temos nada para acrescentar ao mundo, nós não falamos mais nada de relevante, nós só damos mau exemplo. Infelizmente, né? Vamos ver até quando nós vamos aturar esse governo, espero que logo isso se solucione. Valeu, meus amigos, um grande abraço para você e eu já fui.